Bom dia, nossa UPA, todos os nossos adolescentes, papais e mamães, estamos juntos para mais um encontro da nossa Escola Bíblica Dominical dos adolescentes da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Sou o Reverendo Diego, vamos continuar aqui a nossa caminhada na Revista Nova, agora a nossa terceira lição aqui do Posso Perguntar, né, questões aí do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, especialmente, claro, dos adolescentes. E a terceira lição dessa nossa revista hoje traz um tema assim, no mínimo palpitante, vamos dizer assim, não é? É a questão do desigrejado, não é? A gente vai falar com um pouco mais detalhes sobre isso, mas já para começar aqui a nossa reflexão, basicamente o desigrejado é a pessoa que assim ama Jesus, ama a Deus, se relaciona com Jesus, mas não faz parte da igreja. Pode isso, né? Como diria, né, o bordão clássico lá do Galvão Bueno, pode isso, Arnaldo? Pode alguém fazer parte, ter uma relação com Jesus, amar Jesus, mas não fazer parte da igreja? É possível isso? É sobre isso que a gente vai pensar um pouco hoje. Antes da gente começar, a gente vai orar então, pedindo a Deus que nos ajude, que nos auxilie. Vamos orar? Senhor, obrigado por estarmos aqui juntos, através da Escola Bíblica Dominical, pela internet, nós sabemos, Senhor, mas te agradecemos por isso, porque podemos juntos pensar sobre a tua palavra e recolher, Senhor, o teu ensino, a tua vontade para a nossa vida. Abençoa a nossa casa, a nossa família. Toma esse tempo de estudo, de reflexão bíblica nas tuas mãos, Pai. É a nossa oração, agradecidos no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém? Então vamos lá, olha só. Aqui, primeiro, a título de introdução, né, um dado assim estatístico. Eu sei que vocês amam estatísticas, né? Eu amo estatística, olha isso. Né? Mas tem um fato interessante. No último censo realizado aqui no Brasil, pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, uma pesquisa que se faz no país inteiro sobre renda, salário das famílias, trabalho, religião, né, se alcançou ali um dado interessante. Não é? Pelo menos, de mais ou menos 42 milhões de pessoas no Brasil, mais ou menos, que se disseram evangélicas, né, que ao serem perguntadas qual é a sua religião, a pessoa respondeu, eu sou evangélica. Não é? Pelo menos 4 milhões de pessoas disseram que eram evangélicas, mas que não frequentavam nenhuma igreja. Não frequentavam nenhum. Não, qual é a sua denominação? Qual é a instituição que você frequenta? É Assembleia de Deus? É presbiteriana? É metodista? É batista? Falando especificamente dos protestantes, né? Dos evangélicos. As pessoas simplesmente disseram: não, 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 eu não faço parte de nenhuma igreja. Nenhuma igreja. Ok, o censo foi lá e anotou. Então são cerca de 4 milhões de pessoas num universo de mais ou menos 42 milhões de pessoas que assumiram que amam Jesus, que se relacionam com Jesus, mas que não fazem parte da igreja. E em comum, né, em geral, essas pessoas têm o seguinte: primeiro, né, uma certa frustração com a igreja, né, uma certa decepção, uma desilusão, se sentiram de algum modo enganadas, alguma coisa não deu certo na relação com a instituição, com a denominação, e aí elas se afastaram. E aí, gente, uma primeira reflexão que a gente precisa ter aqui é a seguinte, não é? A questão aqui é a seguinte: exceto, que isso fique muito claro, né? Que isso fique muito claro, exceto que se a igreja, né, se a igreja se afastou da Bíblia, se a igreja se afastou da Bíblia, se a Bíblia, a palavra de Deus, não é uma realidade no púlpito, né, no púlpito, lá no altar, que guia, que orienta, que fala ao povo naquele lugar, de fato é muito difícil ou praticamente impossível permanecer nesse lugar. Então não é isso, não é disso que a gente está falando. E infelizmente a gente sabe que isso pode acontecer. Não é disso que a gente está falando, né? Tirando esse caso, então, de uma igreja que assim não tem a Bíblia, como a gente costuma dizer, como nossa regra de fé e de prática, né? A Bíblia assim
não tem valor, o que vale é o que o pessoal lá diz, o que o pessoal entende e tal, não é? Tirando isso, a igreja, gente, ela não tem a ver exatamente com aquilo que a gente imagina, com aquilo que a gente espera, com aquilo que a gente acha, com aquilo que a gente quer, né? A igreja, ela tem a ver com aquilo que Deus imaginou dela. Ainda que a gente tenha vários formatos, vários tipos de igreja, eu acabei de citar algumas delas aqui, né? Mas ela tem a ver primordialmente com aquilo que Deus pensa sobre ela. Né? E aí, eventualmente, ou seja, de vez em quando e tal, a gente vai ter um aborrecimento, um entristecimento, uma decepção com a igreja, considerando que ela permaneça fiel à palavra de Deus. Mas por que isso vai acontecer? Isso vai acontecer porque a igreja, vou contar um segredo aqui para você, só para você que está aqui comigo me acompanhando, não é? A igreja, ela é formada de gente. Gente igual a mim, gente igual a você. Vou pegar aqui meu presente da UCP, né, das crianças aqui da igreja que eu ganhei uma vez, ó, todos nós somos ovelhinhas de Jesus, né, que às vezes a gente vacila. Então, é a gente que faz parte da igreja. Somos nós que damos corpo à igreja, e eu já vou falar sobre isso. Então, imagine isso. Se o próprio Deus, não intercede, alimenta, orienta, tem paciência com a igreja, se Jesus morreu pela igreja, que somos eu e você, se o Espírito Santo atua na igreja, derramando os seus dons, os seus talentos, orientando, dando a sua capacidade, porque do contrário a igreja não poderia se manter de pé. E olha, a igreja de Botafogo, por exemplo, nesse mês está completando 115 anos, né, através da ação de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo. Então, se o próprio Pai, Filho e o Espírito Santo, eles não desistem da igreja, como nós podemos, eventualmente, desistir da igreja? Não podemos. Então a gente vai pensar um pouco mais sobre isso, e o nosso foco aqui hoje ele vai estar assim, sobre 3 pilares, vamos dizer assim. Né? Primeiro, a gente vai compreender por que eu e você precisamos fazer parte da igreja, a despeito dos seus eventuais defeitos. E aí, entendendo isso, a gente vai entender também que é possível a gente enfrentar adversidade na igreja, a gente ter algum tipo de decepção na igreja, mas isso faz parte da caminhada. Isso faz parte da caminhada. E isso nos ajuda, por exemplo, como a gente vai ver, a amadurecer, a gente auxiliar uns aos outros, orar uns pelos outros e a entender. E aí o terceiro foco aqui da nossa lição, não é que a gente simplesmente não pode andar sozinho. Então a gente precisa desejar esse crescimento comunitário, não é, junto com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, tanto para sermos abençoados por eles, quanto para abençoarmos eles também. Beleza? Vamos lá então. Primeiro falando um pouco mais sobre o que é o desigrejado, né? Esse neologismo, essa nova palavra que surgiu aí nos últimos anos, exatamente para designar essa pessoa que se relaciona com Jesus, mas que está afastada da igreja. Primeiro, a gente pode considerar um desigrejado alguém que, claro, esteve na igreja por um certo período, por um tempo e tal, e que por alguma razão, por algum motivo, alguns a gente até já falou aqui, né, uma decepção, uma tristeza, uma desilusão, se afastou da igreja e não procurou uma outra igreja para fazer parte. Né, se afastou e se manteve longe da vida comunitária na igreja. E aí, gente, o céu é o limite. Não, o pastor fez uma coisa que ele não deveria fazer e eu não concordei. Não, o irmão fulano agiu de determinada maneira. Não, eu ouvi não sei o que. Não, se aconteceu não sei o que lá. Eu já disse aqui, lá no começo. Né? Pode ser que simplesmente tal comunidade se afaste da Bíblia e passe a fazer coisas estranhas ao Evangelho e à vontade de Deus. Aí é difícil
não é? A gente pode até orientar, falar, chamar atenção, gente, e a Bíblia, como é que faz e tal? E aí não vai ter jeito. É possível que a gente precise se afastar de determinada igreja, mas precisamos procurar outra. Então, uma característica do desigrejado é que ele não procura outra, né? Em segundo lugar, tem aqueles também que têm a igreja, não por várias razões, como uma instituição meramente humana. Né? Meramente humana. Não, aqui o negócio é o seguinte, é um CNPJ, né, que é o registro, não é, da pessoa jurídica da igreja. Não é uma instituição, inclusive cobra até uma mensalidade lá, você tem que pagar lá um negócio de dízimo, tem que ficar dando dinheiro pro pastor e tal. Cara, não faz sentido isso. Na verdade, isso meio que engessa a fé, tira a liberdade e tal. E aí o pessoal vai alimentando esse argumento e ou se afasta da igreja ou simplesmente não passa a fazer parte dela. E aí tem uma outra pegada também de algumas pessoas agora que, à luz desse mundo novo, né, esse mundo digital que a gente está vivendo, né, tem gente que acha que assim, eu não preciso estar lá fisicamente para adorar a Deus. É chamada assim, igreja virtual. Se resume aquele evento, aquele encontro virtual pela telinha, pelo celular, pelo computador. E aí é complicado. É complicado porque, veja, né, aqui vale, claro, né, um parênteses, vamos dizer assim, uma observação. É claro que a transmissão, o culto online, o vídeo gravado, o sermão, o YouTube, o Spotify e as milhares de ferramentas que a gente tem, né, tem o seu valor. É óbvio, olha a gente aqui, né, não tem ninguém aqui desmerecendo isso. Né? Mas tem o seu valor e tem o seu momento, o seu lugar também. Né? Imagina se nesse período da pandemia, igreja fechada, a nossa geração, não é? O pessoal que viveu aí os últimos 30, 40, 50, nunca viu isso. O pessoal lá que mais antigo, né? Os nossos avós e tal, que viveram aquele período da guerra e tudo mais, da Segunda Guerra Mundial, podem até de alguma maneira terem vivido isso, ouvido falar disso, de uma igreja fechada, não é? Mas a gente não. Então, se não fosse a internet, se não fossem os vídeos, nós teríamos muita dificuldade. Né? Agora, por outro lado, a presença física, né? A presença física, sempre que possível, é claro que ela é infinitamente melhor. Então, eu não posso resumir a minha vida cristã a um contato virtual, né, com a igreja de Cristo, a menos que seja impossível que isso aconteça de outra maneira, né? Então esse aqui, gente, assim, é só assim como o pessoal fala bonito hoje, né? Assim, um overview, né? Assim, uma visão geral dessa situação que a gente vive hoje, né? Então é daí para dar uma ideia para mim e para você do que a gente está falando quando a gente fala de desigrejado. E aí a gente vai começar a pensar agora, né? Por que a gente não pode ser desigrejado? Por que a gente não pode ser desigrejado? Por que a gente precisa da igreja com todos os seus defeitos, com todas as suas dificuldades para a gente caminhar? E aí não está aqui comigo, eu lembrei desse livro, né, mas não está aqui comigo, uma pena, porque é um livro do Philip Yancey, que é um autor que eu gosto muito, que chama Igreja, Por que Me Importar? Igreja, por que me importar? E aí, entrando nesse assunto, vale muito a pena lembrar desse livro e uma frase que o Yancey fala ali, que eu guardei, que fala muito ao meu coração, porque ele diz o seguinte, né? Ele começa o livro falando das suas decepções com a igreja, né? E aí, lá pelas tantas, ele fala assim, eu saí da igreja porque eu encontrei bem pouca graça ali. O Philip Yancey, ele teve muitos dissabores, muitas decepções na experiência dele com a igreja no início da sua vida. E aí ele abandona a igreja. Mas depois ele fala que volta. E ele diz que volta, não é porque ele não encontrou graça em lugar nenhum. Ele sai da igreja porque encontra bem pouca graça, não é? Bem pouca compaixão, vamos dizer assim. Né? Aí ele diz que ele volta para a igreja depois porque ele não encontrou graça em lugar nenhum. Então, dito isso, vamos para o primeiro motivo. Né? Já vou adiantar, existem centenas de motivos, a gente só vai ver alguns aqui, porque a gente já está com 15 minutos de aula, eu já deveria estar caminhando para o final, né? E agora que eu vou começar a dar os motivos. Então vamos lá. Né? O primeiro motivo é o seguinte, porque nós somos
corpo de Cristo. Nós somos corpo de Cristo, né? Pega a sua Bíblia aí e abre comigo lá em 1 Coríntios, já deixei aberto aqui para me ajudar e para te ajudar, não é? 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 12 a 14. Diz assim o texto bíblico. 1 Coríntios 12, dos versículos 12 a 14, o Paulo diz assim, ó: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ele continua: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. Ou seja, todos nós passamos a fazer parte de um só corpo. Essa é a ideia de batismo aqui. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nos foi dado beber, né? Nos nutrirmos de um só Espírito. Porque também o corpo não é só um só membro, mas muitos. Ele vai começar a descrever aí através dessa imagem, dessa metáfora do corpo, não é? Como funciona a igreja. Essa imagem, gente, é fundamental. Por quê? Jesus fala sobre a igreja usando essa analogia, essa metáfora do corpo, de tal maneira que ele diz o seguinte, que ele está querendo dizer o seguinte: não há vida de um membro separado fora do corpo. É isso que ele está dizendo. Da mesma maneira, não há vida cristã descolada, desconectada da igreja. Né? Eu vou pedir para você fazer um exercício aqui agora. Eu estou aqui na minha sala, né, no meu gabinete, aqui na Igreja Presbiteriana de Botafogo. Você está aí na sua casa, no seu quarto, na sala, não sei onde é que você está, na praia, já pensou? Né? Que maravilha, você está na praia aí. E aí, de repente, vai chegando perto de você um olho, andando, sozinho, rolando. Né? Que isso, Diego? Não, é isso. Imagina que tá chegando aí perto de você e bate no seu pé um olho. Meu Deus, que nojo, que coisa horrível, né? E tal. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Essa é a sensação da gente ver uma parte do corpo desconectada, porque o olho tem que estar onde? Né? O olho tem que estar no rosto. O rosto tem que estar na cabeça. A cabeça tem que estar em cima do pescoço. Se o olho está desconectado, se o dedo está desconectado, se o braço está desconectado, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E o pior, né? Esse membro perde a vida. Por quê? Porque está desconectado do corpo. Então, nessa metáfora que Jesus utiliza, né, nós somos parte do seu corpo e ele é a nossa cabeça, ele é quem nos guia, ele é quem nos orienta. Então, sob o comando dele, que é o cabeça, né, nós temos orientação. É ele quem nos orienta, nos guia, nos ensina, unidos uns aos outros, né? Cada um de nós, com a sua capacidade, com os seus dons, com os seus talentos, a gente se completa. A gente se completa e pode cumprir as funções que nos cabem. Podemos cumprir as funções que nos cabem, inclusive prontos a auxiliar, cuidar, abençoarmos uns aos outros. Então, a ideia, gente, não é tratar a igreja como uma mera instituição, não é uma coisa que eu posso frequentar virtualmente apenas. Não faz sentido, não é para eu ficar de bem com Deus. Não, eu preciso da igreja porque ela é o corpo de Cristo, não é? É o corpo vivo. Essa metáfora é fantástica, né? E ela leva a gente para outras metáforas. Por exemplo, a gente precisa pensar na igreja sempre pensando assim, se aproximando, né? Como um time. Um time de futebol, um time de vôlei, um time de basquete em que o jogo é coletivo. O Michael Jordan nunca seria o Michael Jordan, né? O Neymar, o Ronaldo Fenômeno, o Messi, né? Nunca seriam quem eles são ou quem eles foram enquanto atuavam, né? Se não fosse o time junto com eles. Se não fosse o time junto com eles. Então é importante a gente pensar nisso. Em primeiro lugar, né, a gente precisa da igreja porque ela é como um corpo. Em segundo lugar, né, a lição ajuda a gente nisso, é que a gente precisa da igreja, né, porque a igreja é uma ideia de Deus, gente.
É uma ideia do próprio Deus. Jesus Cristo fala sobre a igreja no seu ministério. Ele fala que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A igreja é o lugar por excelência para a gente se reunir como corpo de Cristo, para adorar a Deus. Né? E já na época da Bíblia, já tinha gente que tinha problema com a igreja. Então eu peço que você abra comigo novamente a sua Bíblia, lá no texto de Hebreus. Hebreus é lá para o finalzinho da Bíblia, essa eu não deixei aberta aqui, né? Vou achar aqui agora, Hebreus capítulo 10, versículo 25. Olha o que o autor de Hebreus disse para o pessoal. Ele fala o seguinte, ó. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então já tinha gente naquela época com o hábito, com o costume de deixar de frequentar a igreja. Antes, aí ele diz, façamos admoestações, ou seja, aconselhamento, cuidado, dá aquela ideia, ó, não vai por aí, não é assim, olha o que Deus fala e tal. Quanto mais, e tanto mais quanto vedes que o dia com letra maiúscula, ou seja, o dia do Senhor se aproxima. Ou seja, eu não posso deixar de congregar, de estar junto, né? Não posso. Como infelizmente já naquele momento, por várias razões, já havia se tornado o hábito de alguns. E aí eu quero chamar você aqui a atenção para um texto do ministério de Jesus, da vida de Jesus, do dia a dia de Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16. Olha o registro do Lucas, gente, é legal demais, né? Exatamente fazendo um contraponto àquilo que a gente acabou de ouvir lá do texto de Hebreus. Lucas 4, 16. Deixa eu tomar uma água, peraí. O Lucas diz assim, indo para Nazaré, quem estava indo para Nazaré? Jesus, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Eu acho muito fantástico esse texto, sabe por quê? Porque tem gente que, por exemplo, é comum isso acontecer, infelizmente, que acha assim que chegou num nível espiritual, né? Que isso nunca aconteça com você que está compartilhando comigo aqui desse momento, que chegou num nível espiritual, mas não, eu estou acima desse negócio da igreja. Não tudo que o pastor vai falar, que o presbítero vai falar, que a irmã vai falar, tudo isso eu estou cansado de saber. E aí o texto de Lucas fala, em primeiro lugar, que Jesus, num sábado, foi para a sinagoga. E a gente sabe que o sábado, para eles, é o nosso domingo, né? É o dia de adorar por excelência e tal. É o dia do culto, é o dia do encontro comunitário. Então Jesus vai. Né? Mas o texto continua, porque a sinagoga era a igreja dele lá naquele momento da história. Não é? Agora o texto é muito legal quando ele fala, segundo o seu costume. Então Jesus tinha o hábito. Jesus tinha o hábito, o costume, já estava separado na agenda dele, todos os sábados, ir até a sinagoga. Ir até a sinagoga. Né? E aí eu pergunto para você, se eu e você, se eventualmente a gente pode se aborrecer com a igreja, né? A gente pode ter alguma decepção, alguma frustração com a igreja, a gente já falou sobre isso, não é? Imagina Jesus, gente. Imagina Jesus. Mas Jesus não deixa de ir à igreja, ele não abandona esse hábito de ir na igreja. Então, se em primeiro lugar a gente precisa da igreja porque ela é o corpo vivo de Cristo, em segundo lugar a gente precisa da igreja porque é uma ordem de Jesus a gente congregar, a gente estar junto, não é? Aí eu vou falar com você agora sobre um terceiro motivo. O terceiro motivo é o seguinte, a gente precisa da igreja porque a igreja é um lugar de proteção para a gente. Mais uma vez, gente, mais uma vez. Eu estou me referindo aqui à igreja que busca ser fiel a Deus, a comunidade que caminha debaixo da Bíblia, debaixo das Escrituras. É disso que eu estou falando aqui. Então, essa igreja, com todas as suas lutas e dificuldades e imperfeições, ela é sim um lugar de proteção para a gente. Porque se a gente caminha sozinho, a gente vai correr seríssimos riscos. É só pensar, por exemplo, vou pegar aqui minha ovelhinha de novo, na metáfora que a Bíblia usa para falar de mim, para falar de você. Não é? O Senhor é o nosso pastor, e será o nosso pastor, não é? Todos nós somos as suas ovelhas.
né? A ovelha, você sabe, ela não fica fora ali do seu aprisco, né? Ali do seu cercado, do seu lugar de proteção, sempre ali guiada, orientada, alimentada, protegida pelo pastor. Inclusive aquela imagem lá do bordão e do cajado, lá do Salmo 23, do rei Davi, falam exatamente disso, porque um fala da orientação e o outro fala, as ferramentas, né? Fala da proteção. Então esse é um dos papéis da igreja na nossa vida. Um cristão ausente, afastado da igreja, ele está desprotegido, por exemplo, quando bate aquele desânimo, aquela fraqueza espiritual, aquela famosa bad. Às vezes a gente não está bem. Às vezes está acontecendo alguma coisa na nossa vida, a gente desanima, a gente fica triste, a gente fica preocupado. Uma das primeiras coisas que acontece é a gente meio que duvidar de Deus, saber se Deus se importa, se Ele não se importa. E aí, se a gente está afastado da igreja, não temos apoio. Não temos, ou temos pouquíssimas pessoas para nos orientar, nos animar, nos alimentar, falar, gente, vamos lá, Diego, não desiste não, vamos embora. A gente ouve a palavra, a gente canta uma música, a gente ora, a gente se apoia, chega alguém e pergunta, tá tudo bem? Tá tudo bem. Agora, se eu estou afastado, se eu estou sozinho, isso não acontece. Ou não vai acontecer como Deus planeja e espera que aconteça para mim, para você também. Então esse é um perigo de andar sozinho, né? Quando chega o desânimo, a gente não ter quem nos apoie, quem nos auxilie. Isso tem a ver com a solidão na caminhada também, porque, veja gente, né, uma coisa muito legal na igreja e que eu gosto muito, né, eu particularmente, Diego, gosto muito, é essa possibilidade que a gente tem de prestar contas uns para os outros. Como assim, Diego, prestar contas? Muita atenção aqui, não é? A gente caminha como igreja e a gente vai ajudando uns aos outros, inclusive no que diz respeito aos nossos pecados, às nossas fraquezas. A Bíblia fala sobre isso, para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros, não é? E falarmos com Deus sobre isso. Eu não estou dizendo, muita atenção, pelo amor de Deus, você tem que botar no Facebook. Não, Facebook é cringe, né? Facebook não rola mais, né? Entrar aí no clima aí da discussão atual, né? Mas no TikTok, não é para botar no TikTok, não é o meu erro, o meu pecado e tal, mas a igreja me proporciona gente da minha mais profunda confiança, para quem eu posso abrir o coração. Então eu tenho meu apoio familiar, meus pais, meus amigos e também o apoio da igreja. E se eu estou afastado da igreja, eu perco essa possibilidade. Né? Um outro perigo também, e muito importante, é eu reter os meus dons e os meus talentos, porque todos nós os temos. Você tem, eu tenho. E se a gente se afasta da igreja, eu não colaboro, não é, com os dons e talentos que Deus me deu, com as capacidades que Deus me deu. Eu não abençoo os outros com os dons e talentos que Deus me deu e nem sou abençoado. E o contrário é verdadeiro, eu também não sou abençoado pelos dons e talentos dos outros. E um outro ponto que muita gente negligencia também é a possibilidade do afastamento da ceia do Senhor. Da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é lembrança, mas também é bênção espiritual para hoje. Quando a gente não está na vida comunitária, a gente se afasta da mesa do Senhor. O quarto motivo é o seguinte: a igreja, e a gente já vai caminhando para o final, a igreja, gente, ela é um lugar que nos ajuda a amadurecer. Isso é extraordinário. Isso vale para criança, isso vale para adolescente, isso vale para o adulto. Pensa, por exemplo, antes a gente até entrar aqui naquilo que eu anotei, não é? No papel da igreja na vida das crianças. Quando a gente vê a criança indo lá na frente, cantando, falando um versículo bíblico e tal. Então, além do desenvolvimento espiritual, claro, não é? Tem também um desenvolvimento pessoal. São capacidades que a igreja nos dá também, não é, pela vida comunitária, pelo auxílio, pela orientação que a gente leva para a vida. E a gente aprende a amadurecer, porque veja, maturidade, gente, não tem a ver só com idade. Tem muita gente assim que envelheceu, mas não amadureceu. Não amadureceu. E a igreja se torna esse lugar
também para a gente alcançar maturidade através das coisas que a gente aprende, através da palavra de Deus, através do nosso relacionamento uns com os outros, através da orientação, da famosa admoestação que a gente leu agora há pouco lá no texto de Hebreus, que a gente recebe uns dos outros. Quando alguém diz assim: Diego, você não está num bom caminho, cara, não é por aí, né? Essa não é a melhor escolha. Eu estou falando isso porque eu te amo. Porque eu te amo em Cristo Jesus. Então, quando Jesus pensa na igreja, não é desejo dele que a gente vivesse essa realidade juntos. Então, assim, concluindo, para a gente terminar aqui o nosso encontro, a gente pode deixar de fazer parte da igreja? Não, a gente não pode. A gente não pode. E é claro, vou reiterar aqui, a menos que essa igreja, essa comunidade, esse espaço tenha abandonado a palavra de Deus. A palavra de Deus, né, nesse tal lugar não é mais prioridade, não é mais guia, não é mais a voz de Deus para a nossa caminhada. Aí eu reconheço que é muito difícil, se não impossível, viver nesse lugar. Mas se não é isso, se a igreja se mantém ali fiel e tem as suas lutas, as suas dificuldades, porque nós somos humanos e somos nós. Quando a gente fala que a igreja tem problema, que fique claro isso mais uma vez, a gente está dizendo que a gente tem problema. Nós temos as nossas lutas e dificuldades. E aí o grande exemplo que a gente tem aqui, é claro, é Jesus. Né? Jesus, ele não deixa de ir à sinagoga, pelo contrário, ele mantém ali o hábito de estar com o povo de Deus naquele momento da história. Né? E a gente viu isso aqui através de 4 proposições. Não é? Primeiro, a igreja é o corpo de Cristo, por isso a gente não pode abandoná-la. A igreja, ela nasce na mente, no coração de Deus. Né? Ele deseja que a gente congregue, que a gente faça parte dela. A igreja é um lugar de auxílio, de companhia, de proteção na caminhada. A igreja nos ajuda a amadurecer, a lidar com as nossas dificuldades, com as nossas crises. E aí, para a gente encerrar, eu quero fazer aqui um desafio para você. Desafio. Né? Certamente você já teve a experiência de ouvir alguém falar mal da igreja, da sua igreja ou de outra igreja. Talvez até eu e você já tenhamos feito isso de alguma maneira. O desafio é a gente fazer um lance diferente. Não é? É a gente pensar na nossa igreja, né? Seja você membro aqui da Igreja Presbiteriana de Botafogo, adolescente nosso, nos acompanha, seja membro de uma outra igreja que está aqui vendo a aula conosco, caminhando conosco aqui. Pensa no que a sua igreja tem de bom e que você gosta e que alegra o seu coração. Pensa nisso. E aí, tendo pensado, compartilha isso. A minha igreja tem um culto jovem maravilhoso, tem um Koinonia lá da UMP. A minha igreja tem a devocional da UPA, a gente faz ali aos domingos, é muito legal, é um tempo que a gente brinca, que a gente conversa. A minha igreja tem um coro maravilhoso e tal. A minha igreja tem uma banda, não sei, uma realidade que você gosta na sua igreja. E aí compartilha isso. Compartilha isso falando, compartilha isso no WhatsApp. Olha o que minha igreja tem, né? Bota isso lá nas suas redes sociais, bota lá faz um Reels, né? Acho que é Reels que fala, nem sei como é que fala, né? Aquilo ali, um TikTok. Eu não vou falar para você botar no Facebook, porque eu já falei, né? Facebook é cringe, né? Facebook, né, é igual partir o cabelo no meio. Ó, meu cabelo é partido no meio, tá vendo, gente? Que tristeza, né? Eu não sou jovem, eu sou millennial, né? Enfim, deixa pra lá essa discussão, né? Vamos compartilhar isso daí e aí abençoar outras pessoas com essa percepção boa que a gente tem da nossa igreja, que Cristo preparou para cada um de nós. Amém, gente? Então vamos orar para a gente terminar aqui esse nosso encontro. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos. Obrigado pela Tua palavra. É em torno dela sempre que a gente se reúne. Obrigado pela igreja, Senhor. Pela igreja que ao redor da terra, a partir da Tua palavra, ela se revela de formas variadas, com modos variados e baseados, Senhor, na Tua palavra, tem alimentado, protegido, cuidado do Teu povo através da história. Obrigado, Senhor, porque aqui temos encontrado um lugar para caminharmos juntos como família, como corpo do Senhor.
Abençoa a gente, Deus. Ajuda a gente a perceber este amor que tu mesmo, Senhor, tens pela igreja. Coloca esse amor no nosso coração também, Pai. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, gente. Beijo, bom domingo, boa segunda, boa quarta-feira à noite. Não sei quando é que esse vídeo vai te encontrar, tá bom? Beijo, Deus abençoe. Até mais.